É um momento de partir o coração, não tem como descrever de outro jeito pra mim. Eu tô falando do momento que um garotinho de apenas 2 anos de idade descreveu o crime brutal que tirou a vida da mãe dele. 知らんばちゃんが喧嘩して死んだの。喧嘩してママが死んだ。ママが死んじゃった。Ele fala alguma coisa do tipo: a mamãe morreu numa luta com uma mulher esquisita. Elas estavam brigando. Minha mãe morreu. A minha mamãe morreu. Com apenas 2 anos de idade, Corre já passou por uma das piores experiências que uma criança pode passar. Ver a própria mãe ser atacada brutalmente na frente dele. E depois de 26 anos, esse caso japonês finalmente foi resolvido depois de muito trabalho por parte da equipe policial envolvida. Mas mesmo que tenha demorado tanto assim, o que realmente importa é que a pessoa por trás desse crime pavoroso finalmente foi pega e a família da vítima agora pode ter o mínimo de justiça que eles merecem. O nome dela era Namiko Takaba e ela teve a sua vida roubada quando foi esfaqueada dentro de casa e na frente do filho dela quando ele tinha apenas 2 anos de idade. E a verdadeira identidade do criminoso pegou até as pessoas que conheciam a Namiko de surpresa. Vem comigo entender tudo. Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo ou bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. Como é que você tá hoje, meu chuchu? Tudo bom? Se você quer ajudar o canal a crescer e melhorar cada vez mais, você pode fazer parte do nosso clube de membros e ter acesso a benefícios exclusivos. Você também pode deixar o seu like ou o seu comentário que me ajuda bastante a crescer, beleza? E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. Depois da morte da Namiko, o marido dela, Satoru Takaba, procurou justiça com todas as forças que ele tinha, mas ele era um homem de recursos limitados e que agora ainda tinha um filho pequeno para criar sozinho, então claro que tinha um certo limite no que ele podia fazer. Mas o que a gente sabe é que ele continuou pagando o aluguel da casa que eles moravam quando o crime aconteceu por vários anos, só para manter o imóvel intacto enquanto ele buscava justiça para a esposa assassinada. Várias e várias vezes ele saía às ruas distribuindo os panfletos solicitando pistas sobre a morte da esposa, caso alguém por aí soubesse ou lembrasse de alguma coisa. Volta e meia ele estava indo na delegacia para cobrar os policiais, saber como é que estava indo a investigação. Basicamente ele fez tudo o que ele podia para manter a memória da esposa e do crime vivas. E a nossa história de hoje começa no dia 13 de novembro de 1999 em Nagoya, no Japão. E esse dia era um sábado, que até então tinha começado normal para a família Takaba. Eles tomaram café da manhã juntos no apartamento 201, onde moravam o Satoru, a Namiko e o filho pequeno deles, o Kohei. Naquele dia, o Satoru, com 43 anos de idade, estava se preparando para ir para o trabalho dele na corretora de imóveis, e ele então se senta na mesa para tomar café com a esposa, a Namiko, que na época tinha 32 anos de idade, e o filho do casal, Kohei. Os 11 anos de diferença entre o casal aparentemente não eram um obstáculo para eles, e eles pareciam um casal amoroso que se dava muito bem. Já era o segundo casamento do Satoru, mas quando ele conheceu a Namiko, alguma coisa nela convenceu ele a dar uma segunda chance ao amor. A Namiko também parecia apreciar bastante a sensação de conforto que o Satoru dava para ela, afinal a infância dela não foi uma infância estável, uma vez que os pais dela se divorciaram quando a Namiko ainda estava no ensino fundamental, e a partir daí ela foi criada pela mãe sozinha. A Namiko então se forma na escola comercial de Nagoya e o mais rápido possível ela foi atrás de um emprego para ajudar a mãe, que ultimamente tinha começado a ter alguns problemas de saúde. Assim ela acaba trabalhando como assistente no consultório de um dentista. Depois ela muda para a área de negócios imobiliários e é justamente lá que ela conhece esse moço chamado Satoru Takaba. Foi dito que eles se gostaram e se deram muito bem logo de cara, e assim no ano de 1995 o casal oficializou a união. Não muito tempo depois, a Namiko engravidou do filho do casal e ela parecia feliz, pelo menos no momento, em deixar o emprego dela para se dedicar a cuidar apenas do filho e da casa deles, enquanto o Satoru trabalhava 6 dias na semana, mas pelo menos o salário dele era suficiente para que a família levasse uma vida tranquila e confortável. Inclusive, a gente vai já falar do tamanho do apartamento deles em detalhes, porque é crucial para a história do caso de hoje, mas para o Japão eles terem um apartamento do tamanho que eles tinham, você tem que ganhar bem, sabe?
A Namiko era o tipo de mãe que se dedicava totalmente ao filho. Todos que viam ela com o pequeno Corre disseram que dava para sentir o amor que ela tinha por ele de longe. A Namiko adorava tirar fotos dela, do filho e do marido, o que em 96, 97 nessa época era coisa rara, viu? Hoje em dia eu acho que a gente está bem desacostumado com o smartphone, né, menina? Mas sei que a Namiko pegava as imagens preferidas dela e colocava num álbum de fotos, e embaixo de cada foto ela escrevia uma pequena legenda dizendo onde a foto tinha sido tirada e quando, numa tentativa de preservar esses momentos tão preciosos o máximo possível. Quase parecia que ela sentia a tragédia que estava prestes a acontecer, porque a paz e a tranquilidade da família Takaba estava prestes a ser destruída de um jeito avassalador que mudou a realidade deles para sempre. No dia 13 de novembro de 1999, às 2h30 da tarde, a dona do prédio onde eles moravam estava por ali distribuindo essas frutas que ela tinha recolhido das árvores na região. Então, por exemplo, aqui onde eu moro é como se estivesse na época do caju e ela estivesse distribuindo os cajus que ela pegou nas árvores para os vizinhos, mas no caso era uma fruta típica do Japão. Ela tinha até separado as porções de frutas em sacolas e ela estava indo de porta em porta do prédio oferecendo para quem quisesse. Achei muito fofa, viu? A única senhoria que eu tive na vida não era legal assim, não, mas tudo bem. Sei que ela estava lá andando pelo prédio, conversando com os vizinhos, e em um momento ela desceu do terceiro para o segundo andar, que era justamente o andar em que a família Takaba morava, no apartamento 201. Quando ela se aproximou da porta do apartamento, ela reparou em algo muito esquisito. A porta do apartamento, por algum motivo, tinha sido deixada entreaberta. Vindo de lá de dentro, ela escutou o som da televisão e alguns barulhos feitos pelo filho pequeno do casal e, assumindo que a Namiko estivesse em casa, ela ficou ali na porta, chamou o nome da mulher algumas vezes e esperou alguns minutos. Ela continua esperando até ela pensar algo do tipo, ela deve estar ocupada fazendo alguma coisa, e ela então deixa a sacola de frutas pendurada na maçaneta da porta e se vira para ir embora. Mas com o peso da sacola na maçaneta, a porta se abriu o suficiente para ela conseguir enxergar dentro do apartamento e o que ela viu foi preocupante para dizer o mínimo. A primeira coisa que ela reparou foi na total bagunça lá dentro. E depois disso, no chão, ela vê algumas manchas avermelhadas que pareciam muito sangue. Quando ela finalmente reuniu coragem para espiar dentro do apartamento, ela viu a trilha de manchas vermelhas levando diretamente até a Namiko caída com o rosto para baixo no corredor do apartamento. Nesse momento, a mulher entrou em pânico e saiu correndo para as escadas, e então ela desceu de volta para o apartamento dela. Chegando lá, ela imediatamente usou o telefone para ligar para o 119, que é um número para chamadas de emergência no Japão. Depois disso, ela ligou para o Satoru e deu para ele a notícia de que algo terrível tinha acontecido. Ele voltou para casa imediatamente, o mais rápido possível. Os socorristas chegam na cena do crime e eles tentam reanimar a Namiko de todas as formas possíveis, mas infelizmente já era tarde demais e Namiko Takaba foi oficialmente declarada sem vida. A polícia afirmou que enquanto a Namiko já estava sem vida no chão, o Corey estava na cadeirinha dele segurando um brinquedo e sem chorar, afinal ele tinha apenas 2 anos de idade, então por mais que ele tenha presenciado todo o ataque, ele ainda era jovem demais para conceber o horror que ele tinha presenciado, sabe? Quando os socorristas chegaram no local, a televisão ainda estava ligada, passando um programa aleatório que passava na TV japonesa nos sábados à tarde. Mais um dos socorristas afirmou que o contraste das risadas das pessoas na plateia do programa com o horror da cena que ele estava presenciando na casa da Namiko era algo que ele jamais ia esquecer, né? A sobreposição, o contraste tão grande entre as duas coisas. Pouco tempo depois dos socorristas, foi a vez da polícia chegar no local e, imediatamente, eles selam todo o apartamento para preservar a cena do crime durante a investigação. A Namiko tinha apenas 32 anos de idade quando ela foi assassinada, pouca coisa mais velha do que eu, inclusive. Quando ela morreu, ela estava usando calças jeans e as roupas dela estavam intocadas, né? Não tinha nenhum indícios de natureza sexual no crime. Mas no pescoço dela tinha um corte muito profundo feito por um objeto pontiagudo. O apartamento em que a família morava agora estava coberto de sangue, marcas de impressões digitais e pegadas sangrentas por toda parte, tudo manchado com a quantidade absurda de sangue que a Namiko perdeu nesse ataque covarde. E esse foi um dos casos que atormentou a região de Nagoya por muitos anos, porque ele ficou sem solução até um dia desse praticamente.
O layout do apartamento da família era o seguinte: na entrada do apartamento você tinha esse corredor bem longo e estreito, e perto da porta tinha um aspirador de pó abandonado, quase como se a Namiko estivesse no meio da faxina do sábado quando algo tenebroso aconteceu. À direita ficava o banheiro e à esquerda o corredor se abria para a cozinha e para a sala de estar. O móvel que eles usavam para colocar a televisão bloqueava parcialmente o vão da porta da cozinha, fazendo com que a passagem que tinha o portão de segurança para bebês fosse o caminho mais fácil para eles. No fundo do apartamento tinha os quartos simples chamados quartos tatames, que são aqueles típicos do Japão, onde não tem cama para economizar espaço, e à noite eles tiram o futon do armário e colocam no chão para dormir. Ouvi dizer que é menos comum hoje em dia, mas eu sempre ouvi falar desse tipo de quarto lá do Japão. Quando os investigadores analisam a cena do crime, eles determinam que a Namiko estava caída a 3 metros de distância da entrada do apartamento, com as pernas no corredor e a parte de cima do corpo dela já entrando na sala de estar da casa. O rosto dela estava virado para a direita e os óculos que ela sempre usava estavam caídos ali perto. A mão esquerda dela estava com a palma virada para cima e ela estava usando um suéter e calças jeans no momento do crime. O chão em volta do corpo da Namiko estava ensopado de sangue e a autópsia confirmou que a causa da morte dela foram os diversos golpes que ela levou na região do pescoço, que levaram ela a perder muito, muito sangue. A Namiko também tinha feridas defensivas nas mãos e nos braços, ou seja, ela tentou lutar pela vida dela, mas ela infelizmente não conseguiu se defender do seu atacante misterioso. Um hematoma na testa indicava que ela tinha sofrido uma pancada muito forte no rosto, e a estimativa dos investigadores era de que ela já estava sem vida de 2 a 3 horas antes de ter sido encontrada. Sendo assim, a teoria da polícia era de que a Namiko tinha sido atacada primeiro no banheiro, mas ela conseguiu se arrastar pelo corredor até a sala, possivelmente numa tentativa de manter o seu atacante longe do filho de 2 anos de idade que nesse momento estava sozinho na cozinha. Os sinais de luta se espalhavam por todo o apartamento, os móveis e os objetos de decoração na casa estavam todos fora do lugar, vários deles espalhados pelo chão, mas imediatamente a polícia reparou em uma coisa: nada parecia ter sido levado do apartamento, e então se a motivação não era a de cometer um assalto, qual seria? O sangue da Namiko deixou manchas em todo o corredor do apartamento, na pia do banheiro, na soleira da porta e até nas escadas do apartamento. Mas aí testes de laboratório revelaram que, na verdade, o sangue nas escadas não era da Namiko, e assim os policiais acreditam fortemente que ele seria, na verdade, do assassino dela, que muito provavelmente também tinha se machucado durante esse ataque selvagem. Também havia indícios de que o criminoso tentou se limpar usando a pia do banheiro, mas aparentemente o corte que ele levou foi bem feio, porque o sangramento não estava parando de jeito nenhum. O autor do crime então teria andado pelo corredor para espionar usando o olho mágico que tinha na porta do apartamento para ver se tinha alguém no corredor. Afinal, eu só consigo imaginar que depois de tudo isso a pessoa devia estar coberta de sangue e muito provavelmente não queria ser vista desse jeito, não é mesmo? Mas depois de conferir que não tinha ninguém no corredor lá fora, ele abriu a porta do apartamento e saiu correndo dali o mais rápido possível. E todo esse movimento do criminoso a polícia determinou baseado na trilha de sangue que ele deixou para trás. Os policiais desconfiaram que o corte que o criminoso sofreu não era um ferimento qualquer e dificilmente a ferida ia se fechar sozinha, e assim eles resolvem trazer cachorros farejadores de sangue para ajudar na investigação. Os cachorros indicam um caminho que levava do apartamento até o outro lado da rua, levando até um parque que ficava ali na região a cerca de 500 metros de distância da cena do crime, e aí, do nada, o rastro desaparecia. Bizarro. E assim os policiais também encontraram rastros de sangue numa torneira pública do parque, e eles acreditavam que a pessoa tinha se lavado novamente, e dessa vez o sangramento tinha diminuído o suficiente para ela conseguir continuar o caminho sem deixar literalmente um rastro de sangue para trás. Sabendo que a pessoa andou 500 metros, meio quilômetro, coberta de sangue, a polícia começa fortemente a procurar testemunhas que estavam por ali no horário estimado da morte da Namiko. E enquanto isso, testes de laboratório feitos na amostra de sangue do criminoso revelou que o assassino era uma mulher com o tipo sanguíneo B, que é um tipo sanguíneo que é encontrado em cerca de 20% da população japonesa, ou seja, não era tão raro assim. De volta no apartamento da família Takaba, na mesa da sala de estar, a polícia encontrou uma caixa vazia de leite fermentado quase inteira consumida, como se fosse o equivalente ali do chamito, sabe?
Quem consumiu o conteúdo da caixa não se deu o trabalho de usar um canudo e só mordeu o topo da caixa para abrir ela. Ok. Algumas gotas da substância foram encontradas no corredor do lado de fora do apartamento, além de uma pequena poça, parecendo que alguém tinha cuspido ali, sabe? Uma tangerina meio comida e um pote de macarrão instantâneo também foram encontrados ali. Comparando com os itens na despensa da família, a polícia determinou que aquela não era a marca de macarrão que eles normalmente consumiam, e pelo número de série da caixa do leite fermentado, a polícia determinou a região exata onde ele tinha sido fabricado. Ele era vendido exclusivamente em Nishimikawa, uma região que ficava a cerca de 30 quilômetros do apartamento da família Takaba, e o próprio Satoru afirmou que aquela caixa de bebida não estava na casa dele quando ele saiu para trabalhar naquele dia de manhã, e assim a polícia desconfia fortemente que quem trouxe a caixa para a cena do crime foi a pessoa misteriosa, mas infelizmente a partir daí essa pista vai ficando mais difícil de seguir e meio que não dá em nada. Na entrada do apartamento, o padrão de pegadas se repetindo sugeria que a criminosa tinha ficado ali naquela região por um tempo antes de finalmente sair do apartamento. O tamanho das pegadas era de um sapato equivalente ao nosso tamanho 36 de salto alto, mas como era um modelo amplamente produzido na Coreia do Sul e só em 1999 7.000 pares foram enviados para o Japão, essa pista também não ajudava muito a diminuir o número de suspeitos. Pelo modelo do sapato em conjunto com o leite fermentado, no entanto, a polícia desconfiou que a criminosa podia ser uma vendedora que ia de porta em porta tentando vender a bebida que ela representava, e durante a tentativa de venda com a Namiko, algo teria dado extremamente errado, para dizer o mínimo, né? Mas até aí eles não faziam a menor ideia de que tipo de conflito podia escalonar desse jeito, a ponto da pessoa acabar morrendo, e então eles partem para tentar montar a linha do tempo aproximada do caso para tentar entender a ordem que tudo teria acontecido. O Satoru conta que ele saiu naquele dia de manhã para trabalhar como ele fazia todos os dias até então, e a Namiko, como sempre, tinha acordado cedo para fazer o café dele antes dele ir para o trabalho. O filho dele estava um pouquinho doente esses dias, e enquanto eles conversavam no café da manhã, a Namiko mencionou que os planos dela para aquele dia eram devolver alguns livros na biblioteca e depois ela ia levar o filho no pediatra para saber se estava tudo bem com ele. O Satoru então saiu para trabalhar e os colegas dele confirmam para a polícia que ele ficou no escritório a manhã toda, ou seja, zero chance dele estar envolvido com a morte da esposa. E além disso, a polícia já tinha confirmado que o sangue do criminoso pertencia a uma mulher, então, realmente, dessa vez, não era o marido. Só por garantia, a polícia tinha investigado para saber como estava a relação do casal, e foi dito pela maioria das pessoas que eles pareciam muito felizes e amorosos, e além disso, não tinha nenhuma evidência de brigas, e muito menos de casos extraconjugais no casamento deles. Ok. Como eles encontraram o bilhete de uma entrega no apartamento, a polícia foi atrás do entregador e o que ele contou foi que ele bateu na porta do apartamento por volta das 9h30 da manhã e como ninguém atendeu, aí ele deixou o bilhete na porta. A Namiko tinha amizade com várias mães que também moravam ali no mesmo prédio e elas também foram questionadas pela polícia, não por elas serem suspeitas do caso, mas para realmente tentar entender o que tinha acontecido com a Namiko. E essa vizinha do terceiro andar afirmou que a Namiko tinha ligado para ela às 9 horas da manhã pedindo o carro do marido da vizinha emprestado, afinal ela estava tendo um problema com o carro dela e ela precisava justamente de uma carona até a oficina. A mulher disse que no momento eles não podiam emprestar o veículo e a ligação entre elas terminou. Por volta das 10h20 da manhã, ela ligou para o telefone fixo da casa da família Takaba e depois novamente às 10h40 e nas duas vezes a Namiko não atendeu o telefone. Na clínica do pediatra, a consulta do Corre estava marcada para as 11h10 da manhã e um vizinho disse que viu ela voltando para casa com o filho por volta das 11h40, quando ele estava ali no estacionamento do prédio trabalhando em consertar o carro dele. E de acordo com ele, a Namiko parecia normal, como sempre, mas ele reparou que naquele dia ela não cumprimentou ele como ela costumava fazer na maioria das vezes que eles se viam. Mais de uma testemunha reportou ouvir barulhos altos vindo do apartamento da Namiko por volta das 12 horas e 1h da tarde. Depois desses barulhos foram ouvidos passos muito acelerados descendo a escada. Entre meio-dia e meia e 2h, a vizinha do terceiro andar fez mais 3 ligações para Namiko e nenhuma delas foi atendida. A estimativa da polícia é de que o crime ocorreu entre 11h40 e 12h30.
O Satoru, em entrevista com a polícia, contou que justamente por causa do filho pequeno, a Namiko era super protetora em relação à casa deles. Ela não deixava ninguém estranho entrar sem conferir no olho mágico ou na janela do apartamento quem que estava batendo na porta. Ela jamais ia deixar uma pessoa aleatória entrar na casa deles, mas infelizmente o que isso significaria então era que a Namiko tinha sido morta por alguém que conhecia ela muito bem. Até então, o casal tinha uma relação amigável com todos os vizinhos, eles não tinham sequer um desentendimento que pudesse justificar um crime violento nesse nível, e como a evidência apontava para uma assassina mulher, a polícia resolveu investigar a pessoa que encontrou o corpo da Namiko, ou seja, a dona do prédio que ela morava, mas rapidamente ela foi descartada, afinal ela não tinha nenhum corte em lugar nenhum, nenhuma mancha de sangue, ela estava super colaborando com a polícia, na verdade, e inclusive foi ela quem chamou a polícia para o local do crime, né? Então, assim, a próxima suspeita da lista da polícia foi a ex-mulher do Satoru. Ela também foi investigada e, logo de cara, ela também colaborou com a investigação, até que o exame de sangue confirmou que o tipo dela era O e não B, como o da assassina, e assim ela foi oficialmente retirada da lista de suspeitos. Mas tá vendo? Não precisa nem encontrar a pessoa sem vida no porta-malas do carro para a polícia ir atrás de investigar, né, menina? Mas beleza. A próxima suspeita na lista então era a vizinha do terceiro andar, a que fez várias ligações para Namiko no dia do crime, mas também através de exames forenses ela foi eliminada como suspeita. Analisando a rota de fuga que a criminosa teria feito naquele dia do apartamento até o parque, a polícia encontrou uma testemunha ocular que viu uma mulher muito suspeita na região por volta das 12h15 no dia do crime, e ele descreveu ela como: ela parecia ter uns 40 anos de idade. Ele lembra que a mulher chamou a atenção dele porque ela estava andando bem rápido e ela estava com uma expressão preocupada e olhando por cima do ombro de vez em quando, enquanto ela estava segurando a mão enrolada num lenço manchado no que parecia muito ser sangue. A outra característica que ele deu foi de que ela parecia que tinha feito permanente no cabelo recentemente, e a polícia determinou que 5 minutos depois, outra testemunha teria visto essa mesma mulher com a permanente no cabelo e a mão enrolada num pano ensanguentado. A polícia então fez uma busca na região onde a mulher foi avistada, mas eles não encontraram nenhuma mulher com a mão machucada e mais nenhuma testemunha resolveu conversar com a polícia. E sendo assim, tudo que eles sabiam era que a principal suspeita do crime era uma mulher com idade entre 40 e 55 anos. Ela tinha um par de sapatos de salto alto dessa marca sul-coreana, o tipo sanguíneo dela era o B, a altura estimada dela era 1,60 m e ela tinha um cabelo escuro com permanente. Caso você não saiba, permanente é uma coisa que faz no cabelo para deixar ele ondulado ou cacheado, ok? O primeiro retrato falado que a polícia fez, na verdade, não foi nem liberado ao público logo de cara para não enviesar a investigação, mas ele foi mostrado para os vizinhos da região onde o crime aconteceu e, infelizmente, ninguém reconheceu a suspeita. No ano de 2001, 2 anos depois do crime, o Corre, agora com 4 anos de idade, contou para o pai dele que a criminosa que tirou a vida da mãe dele era uma tia da loja de conveniência e, apesar da pouca idade do filho, o Satoru levou ele bem a sério e repassou essa informação para a polícia. E eles foram atrás de investigar e conversar com as pessoas que trabalhavam em algumas lojas de conveniência que ficavam ali perto de onde eles moravam e que a Namiko costumava frequentar, mas essa pista também não deu em nada e, cá entre nós, prender alguém baseado no testemunho de uma criança de 4 anos seria uma decisão no mínimo polêmica da polícia do Japão, não é mesmo? E assim o caso esfria pelos próximos anos, apesar da polícia ter continuado o esforço investigativo por todo esse tempo, e como acontece em todos os casos que ficam sem solução, o grande público começa a criar teorias sobre o que pode realmente ter acontecido com Namiko Takaba. E a gente tem um detalhe desse caso que é bem peculiar, para dizer o mínimo, que é o fato de que a criminosa teria conseguido andar meio quilômetro, 500 metros numa rua movimentada, com a mão sangrando e possivelmente com alguma mancha de sangue na roupa dela, e ninguém perguntou se ela estava bem, como que ninguém ficou desconfiado, ninguém resolveu chamar a polícia. Até onde eu entendo, o Japão tem uma cultura de vigilância e comunidade bem forte, então não seria nenhum absurdo alguém por ali ver essa cena completamente suspeita e resolver chamar a polícia, sabe? Até porque a mulher estava literalmente deixando para trás um rastro de sangue, mas várias pessoas viram ela e aparentemente não se importaram o suficiente a ponto de fazer alguma coisa.
A primeira testemunha que conversou com a polícia afirmou ter ficado chocada com o tanto que a mulher estava sangrando, e a testemunha afirmou que o lenço que ela estava segurando em volta da mão estava completamente encharcado de sangue. Baseado no rastro que ela deixou, a polícia acreditava que ela conhecia muito bem a região, então não parecia que ela estava perdida ou andando sem rumo, parecia que ela sabia muito bem para onde estava indo, então teria sido tudo isso um crime planejado? Bom, ela não estava usando nenhum tipo de disfarce no rosto, nenhum óculos, nenhum chapéu. Ela também não estava usando nenhuma jaqueta, apesar do clima bem frio naquela época. Ela não estava carregando nenhuma mochila, afinal, na verdade, ela tinha acabado de deixar as compras dela na casa da vítima que ela atacou. Ela não estava usando luvas. Então, se foi um crime planejado, ele foi muito mal planejado, não é mesmo? Sendo assim, o cenário mais provável era de que teria sido um crime espontâneo no calor do momento. O crime aconteceu num sábado e era um dia que a maioria dos japoneses estava de folga, mas o Satoru tinha que trabalhar, então será que a suspeita seria alguém próximo o suficiente para saber dessa informação ou ela só deu sorte mesmo? E o Satoru, inclusive, nunca deixou que as pessoas esquecessem da Namiko e do crime covarde que roubou a vida dela. Depois do crime, ele saiu do apartamento para morar junto com os pais dele, levando o filho pequeno junto, mas mesmo assim ele continuou pagando o aluguel do apartamento onde o crime aconteceu todo mês, se recusando a deixar essa grande injustiça para trás, e é estimado que ao longo dos anos ele teria gastado no total em torno de 20 milhões de ienes, a moeda japonesa, algo em torno de 700 mil reais hoje em dia. Que diferença de vários outros maridos inocentes que a gente vê normalmente, né, menina? Quem entra no apartamento congelado no tempo descreve a sensação como a de entrar numa cápsula do tempo, porque lá dentro tudo ainda está preservado do jeito que estava no dia que o crime aconteceu, incluindo os brinquedos do Corre espalhados no chão da casa, os livros de culinária dinâmico ainda nas estantes do jeitinho que ela deixou. Na sala, o calendário utilizado pela família foi marcado pela última vez no dia do crime, 13 de novembro de 1999, e até as manchas de sangue foram preservadas pelo Satoru pela possibilidade de algum dia elas serem a pista que pode ajudar a solucionar o caso. Todo ano, no aniversário do crime, o Satoru e o filho andam pelas ruas de Nagoya distribuindo panfletos sobre o caso na esperança de alguém se lembrar de alguma coisa ou finalmente resolver confessar o crime, talvez. Ele se juntou a uma organização que lutava para que o homicídio não fosse mais um crime que pode prescrever no Japão, o que totalmente eu concordo. Eu acho que se tem um crime que não importa quanto tempo demore para a polícia solucionar, quando eles acharem o culpado, a pessoa tem que sofrer as consequências, é homicídio. Se você não sabe, quando o crime prescreve é porque já passou tanto tempo que até a justiça já tá meio, ai, vamos deixar quieto, vamos seguir em frente? Então tá bom, então. Mas eu acho que com homicídio a gente devia abrir uma exceção, né? O que que você acha? E sei que a instituição que o Satoru fazia parte finalmente conseguiu que a lei japonesa fosse alterada no ano de 2010, fazendo com que agora ele pudesse continuar buscando justiça pela esposa dele. Mas nada aconteceu por mais 15 anos, até que, do nada, no dia 31 de outubro de 2025, sim, o último Halloween, um dia desses, a polícia japonesa anunciou a prisão de uma suspeita relacionada à morte de Namiko Takaba. Ela era uma mulher de 69 anos de idade chamada Kumiko Yasufuku, e ela era uma ex-colega de classe do Satoru, o marido da Namiko. Quando ele recebeu a notícia de que uma suspeita tinha sido presa, ele afirmou estar chocado porque ele disse que jamais ia suspeitar que a Kumiko podia ser a assassina misteriosa. Ele disse não ter a menor ideia de qual teria sido a motivação dela para cometer um crime tão violento, e ele disse que só esperava que agora ela finalmente contasse toda a verdade. Ele lembra que ele e a Kumiko tinham frequentado aulas de tênis juntos no ensino médio, e ele afirmou que nunca na vida ele ia imaginar que ela seria capaz de causar uma tragédia tão grande na vida da família dele. Em uma entrevista com a imprensa, um dos detetives líderes do caso afirmou que a investigação durante vários anos foi muito difícil e exaustiva. Ele também afirma que o fato da cena do crime estar preservada acabou ajudando eles a confirmar certos detalhes, sim, conforme as tecnologias forenses iam evoluindo, então pelo menos todo esse esforço do Satoru não foi à toa. Mas de acordo com as notícias, foi a própria Kumiko que andou até a delegacia e se entregou no dia 30 de outubro de 2025. Ela inicialmente se recusou a dar uma amostra de DNA, mas acabou aceitando e durante o interrogatório com os policiais ela confessou tudo.
Ao longo dos anos, é estimado que a polícia tenha entrevistado mais de 5.000 pessoas no esforço de solucionar esse crime, e em 2024 eles tinham potenciais suspeitos ligados ao caso de uma forma ou de outra, e cá entre nós, a Kumiko estava bem alta na lista de suspeitos da polícia já fazia um tempo, e ela já tinha sido chamada para conversar com eles algumas vezes a partir de 2025. Ou seja, a minha suspeita é de que eles chamaram ela para conversar e aí na entrevista eles sentiram que a história dela estava esquisita, alguma coisa não estava fazendo sentido, sabe? E finalmente, depois de 26 anos, a justiça pode ser feita e quem sabe é o começo de uma nova fase na vida do Satoru e do filho dele também. Desde a prisão da suspeita, a especulação agora gira em torno de qual seria o motivo do crime, afinal parece que a Kumiko tinha confessado para o Satoru que ela tinha sentimentos por ele, sim, chegando a entregar uma carta de amor e uma caixa de bombons juntos, mas ele disse para ela que ele não estava interessado. E só para lembrar, isso foi na época do ensino médio e o crime aconteceu quando eles tinham mais de 40 anos de idade, então assim, né? Acho que a Kumiko podia ter tentado superar o crush, sabe? Assim, é, mas mesmo depois que eles se formaram no ensino médio, ela continuou indo atrás dele e um dia ela foi na universidade que ele estudava e chamou ele para tomar um café. Eles foram até a cafeteria e depois de ser rejeitada mais uma vez, ela acabou chorando lá mesmo, na frente de todo mundo. Ela aparecia nos jogos de tênis que ele jogava na universidade sem ter sido chamada, e depois de vários anos sem se ver, 5 meses antes do crime, eles tinham se encontrado numa reunião no ensino médio, onde o Satoru contou para Kumiko que agora ele estava casado e tinha um filho pequeno, e ele conta que ela disse que estava casada também, mas infelizmente me dá a impressão de que esse breve encontro que eles tiveram foi o suficiente para trazer a obsessão dela pelo Satoru de volta com força total, e tudo acabou nessa grande tragédia. Em uma entrevista recente, o Satoru afirmou continuar achando a morte da esposa um crime sem sentido. Ele não vê motivo para isso acontecer. A Namiko não era de procurar confusão e arrumar briga por aí, e parece que a Kumiko e a Namiko nem se conheciam até então. Na época do crime, a Kumiko morava a 10 quilômetros da casa da família do Satoru, e lá ela de fato morava com o marido, o filho e outros membros da família dela. Eles tinham se mudado 10 anos atrás e na nova vizinhança a Kumiko era conhecida por ser uma pessoa amigável e que até fazia parte da associação de pais e professores do bairro dela. Segundo ela, na entrevista com a polícia, ela disse que passou os últimos 26 anos ansiosa e com medo de ser presa. Ela teria dito: "Eu não queria causar nenhum problema para minha família e eu não queria ser pega." Não vou nem comentar. Ela disse que pediu desculpas para a vítima e se você tá achando que a Kumiko se entregou só pela bondade no coração dela, não se engane. Na nova fase da investigação do caso, um novo detetive se uniu à equipe e ele estava com sede de justiça nesse caso, viu? Ele prometeu para o Satoru desde o começo que ele ia resolver o caso, custe o que custar. Ele disse que ia analisar qualquer pista, por menor que ela fosse, e dito e feito. Logo em abril de 2025, quando ele entrou na investigação, ele conduziu mais uma busca no apartamento 201, que o Satoru ainda estava mantendo preservado depois de todo esse tempo. Eles recolheram itens da casa, como cartões de Natal e Ano Novo, para ver quem tinha mandado eles. E eles também resolvem analisar todos os colegas do antigo clube de tênis do Satoru, e foi exatamente assim que eles chegaram na Kumiko. Então ela pode até ter confessado o crime, mas provavelmente foi depois dela ter sido chamada para conversar com a polícia, e aí ela sentiu o cerco se fechando em volta dela, sabe? E esse estresse teria sido a famosa gota d'água na consciência que, segundo ela, já estava pesada há anos, mas depois que ela foi presa, ela mudou de atitude e passou a se recusar a continuar colaborando com os detetives, e no dia 11 de novembro de 2025, eles afirmaram que ela estava se recusando completamente a ser interrogada pela polícia, e por mais que tenha demorado algumas décadas, pelo menos um pouco de justiça foi servida enquanto o Satoru ainda está vivo para ver. Eu tenho certeza que esse é um daqueles casos que, quando for a julgamento, um monte de coisa vai ser revelada finalmente. Agora, um homem adulto, o Corre, afirmou o seguinte: tudo isso foi possível somente porque o meu pai nunca desistiu. Foi a tenacidade dele que levou a essa prisão. E
realmente isso é uma parte da cultura dos asiáticos que eu, pelo menos, admiro bastante, né? A cultura de comunidade, a busca por justiça. Enquanto isso, aqui na minha cidade, tem uma menina que desapareceu do nada e é capaz de, se a família continuar insistindo, aparecer alguém para dizer, ai, deixa, supera, né? Já foi. Eu não duvido, sabe? Aí só de imaginar alguém dizendo isso pra mim, melhor eu nem elaborar, melhor eu terminar o vídeo por aqui. E aí, só para constar aqui a diferença de como o Satoru agiu nesse caso para vários outros casos que a gente vê a polícia imediatamente ficando desconfiada quando o marido ou a esposa tá falando mal da pessoa que acabou de ser assassinada, ou na semana seguinte ele já tem um namorado ou namorada nova. Às vezes, só pela energia que a pessoa passa, a gente sente se a reação dela é genuína ou se destoa de uma reação normal, sabe? O Satoru, como era um homem inocente, era quase todo santo dia perturbando a polícia, perguntando sobre a investigação, querendo saber se eles tinham achado alguma coisa nova. Enquanto isso, vários casos que a gente vê quando o cônjuge está envolvido, a pessoa no interrogatório começa a falar mal da vítima, porque ela quer desesperadamente que a polícia ache que foi o cara que vendia substâncias para ela, e foi outro ex-namorado. Não, não fui eu tenho nada a ver com isso. E são as várias vezes que a gente vê o marido ou esposa amorosa na sala do interrogatório com a polícia, literalmente. Ah, é, e teve aquela vez que ele me traiu e ele deixava a toalha molhada em cima da cama e eu odiava o cheiro dele. Ah, ele fedia. Sério, tem alguns casos que é quase isso. Eu vou começar a trazer umas coisas bem insanas aqui pra vocês verem, beleza? E, gente, por hoje é só. Você já tinha ouvido falar da história trágica da Namiko? Me diz aí nos comentários. Se você chegou até aqui e não deixou o seu like, fala sério. E até a próxima, você se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo e eu vejo você na próxima. Tchau!